E agora vamos com mais entrevista, vamos falar sobre a Lei de Improbidade Administrativa que foi aprovada na Câmara dos Deputados na semana passada. A gente vai de mais entrevista agora. O objetivo da proposta é reformular a lei que regula a punição de irregularidades cometidas por gestores públicos. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado João Carvalho. Ele é especialista em direito administrativo. Doutor João, seja muito bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Obrigado por aceitar o nosso convite. Gostaria que o senhor elencasse aí para nós, as principais mudanças dessa lei que foi aprovada no dia 16/6. Obrigado, eu que agradeço a participação, um abraço a você, um abraço a todos os espectadores. É um projeto de lei bastante extenso, é um projeto de lei que trata de vários temas e, de maneira geral, apresenta uma reformulação bastante extensa da Lei de Improbidade Administrativa. O ponto que parece mais relevante, que tem inclusive despertado discussões, diz respeito à necessidade de caracterização de dolo, ou seja, de atuação intencional para a configuração de ato de improbidade administrativa. Há uma série de outras alterações que envolvem praticamente todos os aspectos da lei de improbidade, no que se refere à responsabilização, quais são os agentes atingidos, quais são os atos que caracterizam esta improbidade, quais são as consequências que podem ser aplicadas pelo judiciário quando configurada a improbidade. Enfim, a lei altera muito, de maneira bastante profunda, a lei de improbidade. Eu diria que é uma lei que caminha no sentido certo. Essa é uma opinião pessoal, evidentemente, mas caminha no sentido de exigir critérios mais conhecidos, mais visíveis, mais definidos para a configuração da improbidade administrativa e, nesse sentido, me parece que caminha bem. Agora, na sua visão, quais os pontos positivos, quais os pontos negativos dessa lei? Olha, de maneira geral, eu vejo a iniciativa como uma iniciativa positiva. Eu vejo as alterações colocadas caminhando num sentido que me parece adequado, me parece até certo ponto necessário. Mesmo a exigência de dolo para a configuração da improbidade me parece necessária. Já havia, de alguma maneira, na jurisprudência dos tribunais brasileiros, uma consolidação de exigência de dolo para a configuração de improbidade, exceto em alguns casos específicos. Então, agora a lei estabelece que, em todos os casos, vai ser exigível a demonstração do dolo, da conduta intencional para a caracterização da improbidade. Há um grande ponto negativo nesse projeto de lei e é preciso reconhecer. É a forma como ele tramitou na Câmara dos Deputados. Este é um projeto que já iniciou a sua tramitação no ano de 2018, contou inclusive com uma comissão especial integrada por alguns juristas e inclusive pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campbell Marques, que é uma figura importante no judiciário, até cotado quase sempre que há uma vaga no Supremo, ele é um dos nomes lembrados para entrar no Supremo. Então fizeram um projeto, que era um projeto também extenso, mas com outra perspectiva, com uma perspectiva até mais de endurecer o combate à improbidade. E, de repente, esse projeto foi esquecido e foi apresentado um substitutivo extenso e que não passou por discussão sequer em plenário, foi aprovado a toque de caixa. Então, essa
essa característica deste projeto de ter sido aprovado de maneira tão rápida, até assodada, me parece um grande ponto negativo, porque esse é um tema que interessa a todos. Esse é um tema que merece uma discussão aprofundada. O senhor acha que indo ao Senado Federal essa proposta ela vai ter algum obstáculo ou será aprovada com facilidade também? Olha, é difícil a gente falar, mas se eu fosse adivinhar, eu diria a você que no Senado ela deve também receber uma aprovação rápida. E, embora haja alguns senadores declarando oposição a esse projeto, me parece que a maioria do Senado vai subscrever o projeto da Câmara. Eu espero que no Senado, pelo menos, a gente possa ter uma discussão um pouco mais extensa. Eu acho que têm sido colocadas algumas críticas por alguns setores, alguns órgãos de imprensa, que são compreensíveis. Todos nós, brasileiros, queremos que o combate à improbidade esteja na ordem do dia, é necessário para o Brasil, mas eu não vejo este projeto como um elemento contrário à continuidade desse combate. Eu o vejo como uma alteração de rumo necessária. Agora, doutor João, na sua visão, né, com a sua experiência no tema, qual seria a melhor solução aí para combater a corrupção da improbidade administrativa? Olha, boa pergunta, viu? Eu acho que o melhor caminho para combater os atos de improbidade administrativa vai na linha do que está nesse projeto de lei, que é uma definição clara do que deve ser punido na lei e pelo judiciário em termos de improbidade. A grande discussão aqui é: a improbidade pode ser culposa? A improbidade pode acontecer sem intenção do agente público que a praticou? Eu entendo, esse é um entendimento pessoal, que a improbidade não pode ser culposa. Quando você fala de improbidade, você está falando de desonestidade, de uma atitude de um agente público voltada a cometer uma ilegalidade. E eu entendo que esta desonestidade só pode se configurar quando quando existe uma ação intencional de cometimento de ilicitude. Hoje nós temos na administração pública, tanto na administração menor, nos cargos de assessoria, como também nos cargos políticos, muitas vezes uma dificuldade de trazer bons quadros para a administração em razão de um receio até bastante justificado de sofrer uma ação de improbidade. Hoje, pelos critérios atuais dos tribunais, alguém que contrata, que faz uma licitação, e quem participa da administração pública sabe como é complicada a lei de licitações, alguém que comanda uma licitação e pratica uma irregularidade qualquer no procedimento, uma irregularidade, uma ilicitude qualquer, ainda que não haja prejuízo, ainda que não haja um centavo de prejuízo para os cofres públicos, pela jurisprudência atual, ele é chamado a responder, mesmo que não tenha agido dolosamente, responde apenas por culpa e tem que devolver o valor integral do contrato, mesmo que não haja prejuízo aos cofres públicos. Essa é a jurisprudência atual. Não me parece correta, me parece um excesso. Esse excesso, ou excessos como este, pode ser afastado com esta nova lei ou com esta alteração que está sendo proposta na Câmara. É preciso discutir, mas eu não acho que esse projeto esteja indo na direção errada. Doutor, gostaria de agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp desta segunda-feira. Até uma próxima oportunidade do senhor participar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Eu é que agradeço. Um abraço a todos.